Esse nosso trabalho aqui faz parte do nosso esforço em estar contribuindo com a formação política de todos que estão aqui nesse auditório e daqueles que também vão receber as informações através de vocês. Eu quero registrar a presença do pessoal de Divinópolis e de Curvelo, que se deslocaram até aqui para prestigiar o nosso evento, além dos nossos alunos, colegas professores, técnicos administrativos, enfim, todos da comunidade que foram convidados e estão aqui presentes. Será com certeza um evento que vai contribuir muito para a formação e informação de nós todos. Como eu estava dizendo, a gente já teve aqui uma palestra no ano passado da Escola Sem Partido, que foi do Fernando Pena, que foi um evento maravilhoso. Depois, o Paulo Clias, que veio falar da PEC, que cortou todos os gastos da gente por 20 anos. Em seguida, o Leandro Madureira, que veio falar sobre a questão da perda dos direitos da gente por ocasião da aposentadoria, não é? Foi também um evento muito importante. E agora a gente está trazendo a Maria Lúcia, que é a referência nacional, que veio ajudar nas nossas reflexões, não é? Sobre tudo isso que está acontecendo, uma perda enorme para a sociedade de forma geral, não só para nós, mas para a população de forma geral. Junto com ela, a gente vai também trazer aqui para a mesa o professor Benedito, que é nosso professor aqui de matemática, que já se aposentou, mas continua atuando firmemente no sindicato. Ele, do nosso grupo, é o que está mais envolvido com essa questão da auditoria cidadã, e ele tem contribuído, né, nacionalmente e regionalmente. Então eu queria convidar a Maria Lúcia e o Benedito para sentarem aqui e fazerem as apresentações. Obrigada. Esqueci de falar que eu sou Suzana, presidente do sindicato, por último, não é? E é um prazer ter todos vocês aqui. Obrigada. Primeiramente eu vou falar... Primeiramente eu vou passar a palavra para o Benedito para ele explicar Senta no meio, Maria Lúcia. Explicar para vocês como é que é a questão da auditoria cidadã e em seguida ele passa a palavra para Maria Lúcia, tá bom? Obrigada. Boa tarde a todos e a todas, né? É muita emoção, né? E a auditoria cidadã é o seguinte: a Maria Lúcia é a coordenadora da auditoria cidadã, né, nacional, né? Mas esqueceram também que ela que ajudou na auditoria, né, lá no Equador, onde reduziram, né, a dívida deles em 70%. Também foi para a Grécia também para ajudar lá também na auditoria cidadã. E é convidada a todo momento, né, inclusive para fora do Brasil, para participar das auditorias. Agora eu queria dizer o seguinte, que o ANDES colabora com é pouco, mas ajuda no financiamento, na auditoria, né? O Sindicefet também faz a mesma coisa, né? Agora, a auditoria cidadã, inclusive, tem curso, eu fiz o curso, né? E de 6 em 6 meses, né? Agora está parado porque está fazendo uma reformulação, entendeu? Mas a auditoria é muito importante e desse grupo da auditoria nós temos lá professores, nós temos, né, técnicos administrativos, nós temos deputados, nós temos senadores, muitos economistas, auditores, né? Então, assim, e a frente, não podemos esquecer também da frente parlamentar mista, né, que é muito importante também, onde nós temos várias entidades que fazem parte desse grupo. Então agora eu vou passar para a Fatorelli aqui. Obrigada, Benedito. Boa tarde. É uma alegria enorme estar aqui. Agradeço a Suzana, o Bené e a todos vocês, todas e todos que vieram aqui, né?
eu pretendo fazer uma exposição e depois abrir para um diálogo, pode ser? Tá bom? Então, acho que daqui não vai dar para passar. Todo mundo está enxergando a tela aqui? Que aí, como eu vou apresentar alguns dados, né, facilita. Talvez você apagasse. Aí, melhorou, né? Não tem como apagar. Então deixa eu ficar aqui na frente, para eu não ficar Quer que eu vou lá apagar? sumida aqui. Quer que eu vou lá apagar a luz? Então, nós vamos falar das contra-reformas que estão sendo colocadas e o sistema da dívida, tá? Contra-reformas, por quê? Quando a gente faz uma reforma, por exemplo, no nosso carro, na nossa casa, o que a gente visa? A gente visa melhorar, né? Aprimorar. E as propostas que estão aí, como a gente vai ver brevemente aqui, não melhoram nada, significam um verdadeiro desmonte, né? Então, vamos começar falando um pouquinho da conjuntura. Em que conjuntura nós estamos? Primeiro, uma conjuntura de corrupção generalizada, né? Corrupção nos poderes executivo, legislativo, no judiciário e até no Ministério Público. Vocês viram, o procurador foi preso, né? Então, nenhum poder está imune à corrupção em todos os níveis, né? Nível federal, nível estadual, municipal, a corrupção geral nos diversos poderes. Isso, por um lado, a gente fica muito triste de ver, por outro, a gente tem que agradecer o fato disso tudo estar aparecendo, né? E torcer para que seja tudo apurado logo e renovado. E só vai acontecer isso se houver muita participação da cidadania, principalmente vocês da juventude. Nós não podemos ficar acomodados nessa conjuntura, porque se a gente se acomodar, essa podridão diante do poder que esses atores detêm, essa podridão pode ir mais uma vez para onde? Para debaixo do tapete, como sempre ficou. Porque ninguém aqui acredita que essa podridão é só da agora, né? Essa podridão sempre aconteceu. Não é à toa que o Brasil está atrasado como está, não é? Então agora, esse cenário de corrupção, a gente tem que ficar muito alerta, por isso parabenizo pela organização desse debate, porque é uma oportunidade da gente esclarecer mais sobre a conjuntura e sobre a necessidade de mobilização. Bom, nesse cenário de conjuntura marcada pela corrupção, nós temos aí uma avalanche de reformas e todas elas conectadas entre si, tá? Por que estão conectadas? Veja bem, a principal delas, pelo menos a que está sendo mais comentada, a reforma da Previdência. A principal justificativa é a existência de um déficit, concordam? Principal justificativa, existe um déficit. Só que esse déficit é um déficit fabricado. Nós temos uma cesta de contribuições que financiam a Seguridade Social e o governo vai lá e pega só uma das contribuições dessa cesta, só a contribuição para o INSS. Deixa lá a COFINS, que é a principal arrecadação tributária, que incide sobre tudo que consumimos, bens e serviços. Deixa lá a contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS/PASEP, todas as outras. Então ele vai lá, pega só a contribuição do INSS e compara com a despesa da Previdência e fala, tem um déficit. É um déficit fabricado. Porque se fossem consideradas todas as fontes de financiamento, nós veríamos que não existe esse déficit. Pois bem, isso é o que diz a reforma da Previdência. Qual é a conexão disso com a reforma tributária? Que quase ninguém está falando nela. Vocês já ouviram falar da reforma tributária? Quase não estão falando. O que a reforma tributária faz? Transforma aquelas outras contribuições que o governo deixa lá na cesta,
e não leva em consideração, quando ele quer mostrar o déficit, a COFINS, a contribuição social sobre lucro líquido, PIS/PASEP, e a reforma tributária que já está com o relatório pronto do deputado Rauli, do PSDB do Paraná, diz o seguinte: todas essas contribuições não serão mais contribuições, elas vão ser transformadas em imposto. E ele ainda diz que essa reforma vai ser neutra. Vocês já tiveram aqui estudos sobre o modelo tributário, a diferença entre um imposto e uma contribuição? Enquanto é contribuição, a contribuição ela é vinculada à destinação. Então, todas essas contribuições, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS/PASEP, elas são vinculadas ao financiamento da Seguridade Social. Se deixarem de ser contribuição e passarem a ser imposto, o que vai significar isso? O orçamento da Seguridade Social perde essa vinculação. E esses recursos ficam livres para ser gastos com o quê? Com juros da dívida. Tá? Então, essa avalanche de reformas, ela está conectada, todas essas reformas estão conectadas entre si. A da Previdência está sendo empurrada sob esse discurso de que existe um déficit. A tributária vai referendar o déficit na medida em que ela vai modificar a natureza dessas contribuições. E a trabalhista? O que a trabalhista faz? Ela traz, por exemplo, o trabalho intermitente. O que é isso, trabalho intermitente? É o seguinte: um restaurante, por exemplo, que contrata um garçom para trabalhar o mês inteiro, ele vai falar para esse garçom: olha, a partir de agora você virá só sexta e sábado, sexta, sábado e domingo, que são os dias de maior movimento. Nos outros dias eles mantêm só um ou outro. Essas pessoas vão trabalhar 2 ou 3 dias e vão receber por 2 ou 3 dias. Provavelmente não vão chegar a receber o salário mínimo. E na hora de contar o tempo para a aposentadoria? Vai somar 2, 3 dias por semana? Quando é que essas pessoas vão completar 25 anos de contribuição para se aposentarem, gente? Trabalhando só 2 ou 3 dias por semana. Quando? Então, vocês estão percebendo como essas reformas estão conectadas e como, unidas, elas vão comprometer o financiamento da Seguridade Social, modificando a natureza das contribuições, como elas vão precarizar o trabalho através da reforma trabalhista, tá? E dificultar o acesso à aposentadoria. Em resumo, é isso, e elas estão todas conectadas entre si. E qual é a razão de ser de toda essa avalanche de reformas? O ajuste tem sido o tal ajuste fiscal. A justificativa, ajuste fiscal. E o que é o ajuste fiscal? Fazer sobrar mais recursos para a chamada dívida pública. Tá? Então, a conjuntura é essa. Avalanche de reformas, já comentei rapidamente a previdenciária, a trabalhista, a tributária. Mas não é só isso que está acontecendo. Tá? Nesse cenário, várias coisas já foram aprovadas. Já foi aprovada a PEC 55, que é a tal, ficou conhecida como PEC do teto de gastos, né? Do controle de gastos. Olha que nome simpático. Para, na verdade, estabelecer um teto somente para as despesas primárias. Você sabe o que são as despesas primárias? As despesas com toda a manutenção do Estado, todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, todas as despesas com serviços prestados à sociedade, como educação, saúde, previdência, assistência, etc.
Para quem que fica fora então do teto? As despesas não primárias, as despesas financeiras com a dívida pública. Isso aí já foi aprovado. E vai valer por 20 anos, tá? É a tal PEC 55, tinha o número de PEC 241 na Câmara, já foi aprovada, já é uma emenda à Constituição Federal, emenda 95, já está lá no texto constitucional, isso já foi aprovado. Já foi aprovada a terceirização ampla, até de atividade fim. Aqui, por exemplo, que é uma escola importantíssima, até a atividade de professores pode ser terceirizada. Olha bem o risco que isso pode significar. Já passou a Lei 13.416, que autoriza a impressão, a produção da nossa moeda, do real, no exterior. Olha o risco que isso significa para a nossa soberania. A nossa moeda impressa lá fora. E agora, essa semana, o Congresso está lá aprovando venda de terras, de empresas à vontade para estrangeiros. Quem é que vai controlar a impressão da nossa moeda lá fora, gente? Podem imprimir e aí chegam aqui com uma bolada para comprar uma fazenda no Pará, outra no Rio Grande do Sul. Quem é que vai pegar essas notas e conferir o número de série? Existe isso? Não existe essa possibilidade. Olha o risco para a nossa soberania. Tudo isso já foi aprovado. Já foi aprovada a emenda 93, que aumentou a desvinculação das receitas para 30%. Que receitas que são desvinculadas? Lembra que eu falei que as contribuições sociais são vinculadas? Aí vem e aprova uma emenda que fala, pode desvincular até 30%. Então, até 30% dos recursos da Seguridade Social estão sendo desvinculados. Para quê? Para pagar a dívida. Já foi aprovada também a Lei 13.334, que acelera as privatizações, e recentemente foi privatizado o satélite da Telebrás. As nossas comunicações estão em mãos privadas, tá? Já foi aprovada a reforma administrativa, a Lei 13.341, que foi inclusive a lei que esquartejou o Ministério da Previdência. Já aprovada a Lei 13.428, que regulariza recursos sonegados e remetidos para o exterior. Basta pagar um imposto de 13%, que isso vai ser considerado regular. Olha bem, podem ser milhões, bilhões sonegados, e essas pessoas ficam livres de processos criminais. E mais uma série de outras leis. O que eu estou querendo marcar é o seguinte: enquanto os jornais estão sendo ocupados pelas denúncias de delações, olha esse programa que está passando. Tá vendo? E tudo isso aqui, gente, tem esse projeto do endividamento público por trás, tá? E aí a pergunta que se faz é a seguinte: por que retirar direitos se o Brasil é tão rico? Que país é o Brasil, gente? Nona economia mundial. Nós temos uma realidade marcada pela abundância. O Brasil é riquíssimo. Todo mundo aqui já ouviu falar do nióbio? Sim. Sim, né? Que bom, porque a maior exploração está justamente aqui no nosso estado, né? Porque eu sou daqui de Minas Gerais, né? Eu nasci aqui. Então, nós temos a maior reserva de nióbio do mundo. E o que acontece com a receita do nióbio? Ela nos beneficia? Quanto que Minas Gerais recebe por tonelada de nióbio extraído daqui? Vocês sabem? Uma unidade da Federação de Minas Gerais. R$ 2,72. O que dá para comprar, gente? Não dá para comprar um pão de queijo, concordam? Daqueles maiorzinhos? R$ 2,72 por tonelada de nióbio extraído aqui do nosso estado.
Nós só ficamos com dano ambiental. As águas de Araxá, as curativas águas de Araxá, estão contaminadas de bário, produto usado na extração do nióbio. Nós temos a terceira maior reserva de petróleo, a maior área, a maior reserva de água potável do mundo, a maior área agricultável, minerais diversos. Nós temos 55 minerais estratégicos, não só ouro, prata, nióbio, não, 55, alexandrita e vários outros raríssimos. Nós temos riquezas biológicas, nós temos uma extensão territorial continental e falamos a mesma língua, o mesmo idioma. Opa, saiu aqui, ó. Quem é da técnica, vem cá, enquanto isso eu continuo. Tudo isso, gente, todas essas riquezas demonstram o Brasil, a riqueza do nosso país. Nós temos também riquezas financeiras. Nós temos 375 bilhões de dólares em reservas internacionais. Nós temos 1 trilhão e 100 parados lá, entesourados no caixa do Banco Central. E aí, eu pergunto a vocês, nós vivemos nessa realidade de abundância? Vivemos? Não. Nós vivemos no cenário de escassez, tá? Vivemos um cenário de escassez, marcado por crise econômica e financeira, crise política e ética, crise social, crise ambiental. Nós estamos passando por um processo de desindustrialização. A nossa indústria está encolhendo. Desemprego recorde. E nesse cenário, qual é o remédio colocado pelo governo para resolver essas crises? Ajuste fiscal. E o que é o ajuste fiscal? Corta na saúde, corta na educação, corta investimentos para sobrar mais dinheiro para pagar a dívida. Eu pergunto a vocês, esse ajuste fiscal, esses cortes, eles vão ajudar a resolver esse problema dessa crise? Que até o PIB desse gigante Brasil está encolhendo? Isso é remédio ou é veneno, gente? Isso não é remédio, tá? É veneno. Então, o que nós temos que ver? Se a nossa realidade é de abundância, se nós somos esse país um dos mais ricos do mundo, mas nós vivemos num cenário de escassez, o que é que está separando essa realidade de abundância do cenário de escassez? Muitas coisas, tá? Mas principalmente o modelo econômico desenhado para concentrar renda e riqueza. Em vez de nós termos um modelo econômico para impulsionar o desenvolvimento do país, gerar emprego e renda, não é? Gerar desenvolvimento social, desenvolvimento tecnológico, para termos um desenvolvimento econômico de verdade, nós temos um modelo econômico que impede tudo isso. E nós temos que identificar quais são os instrumentos que estão influenciando esse modelo econômico, porque senão a gente faz luta, né, Olavo? Estamos aí há muito tempo em luta e não saímos do lugar. Então a gente tem que identificar quais as hastes que sustentam o cenário. Nós estamos falando de um cenário, não estamos? O cenário tem algumas hastes que seguram, não tem? Quais as hastes que seguram esse cenário aqui desse modelo econômico? Em primeiro lugar, uma política monetária suicida, que eu faço questão de explicar para vocês o que é. Porque a maioria das coisas que vocês vão achar sobre a política monetária, vocês vão querer sair correndo e não vão querer ler. Porque a coisa é apresentada de uma forma que desanima as pessoas, que não deixa as pessoas entender, justamente para elas não compreenderem o que está nos levando para esse cenário de escassez. Eu vou explicar o que é. Segunda haste,
o modelo tributário regressivo. O que é um modelo regressivo? Em vez de ser um modelo que leva as pessoas mais ricas a pagar mais impostos e taxas e contribuições para que esses recursos cheguem ao Estado, para que o Estado use esses recursos em políticas públicas, o modelo regressivo é o contrário. Ele libera, desonera quem está no topo, quem ganha mais, tá? E cobra mais de quem está na base da pirâmide. Cobra mais tributos sobre o consumo, sobre a renda do trabalho.